Aleluia. Filipenses no capítulo 4. A Ana já leu uma parte dele hoje. Não, era bom. Mas nós vamos ler o versículo 9. Onde o apóstolo Paulo, dando orientação ali para a igreja dos Filipenses. Filipenses no capítulo 4, versículo 9, diz assim: ponham em prática, diga assim comigo, prática. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos ler mais uma vez. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque percebemos que o Senhor está aqui. E o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor nos deixou a paz do Senhor e nos chamou para vivermos em paz. E nós queremos verdadeiramente vivermos debaixo da Tua paz. Por isso, nesta manhã, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra nos lava, a Tua palavra nos conduz à paz. Fala conosco nessa manhã, Jesus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Nós temos falado nesses dias a respeito da paz, porque não sei você, mas eu quero viver em paz. Vive em paz, né, Pedro? Aleluia. Mas não é a paz do mundo. Eu compartilhei num dia desse devocional que uma história que certa vez foi chamado 2 pintores para que os 2 pintores pintassem um quadro que representasse a paz. Não sei o que você pintaria. Um deles pintou o quê? Uma ilha, num mar bem calminho, água cristalina, com árvores, sombra, uma rede ali debaixo, uma pessoa ali tranquila, e aquilo para ele representava paz. Mas o outro pintor, ele pintou um quadro numa grande tempestade, vento, árvore ali tortada por causa do vento, chuva, trovões, e numa dessas árvores um ninho de um passarinho, olhando em paz. Porque a verdadeira paz, ela é aquela que tem paz mesmo independente das circunstâncias à volta. Se nós somos aqueles que só vivemos em paz quando está tudo bem, sinto te falar, isso não é paz. A paz é aquela que, de Jesus, é aquela que excede o entendimento, que independente das circunstâncias, ainda que dê tudo errado, você está em paz, porque você sabe quem cuida de você. Amém. Eu quero falar nessa manhã a respeito de encontrando paz na presença de Deus. Você sabe que a maioria esmagadora das vezes que nós perdemos a nossa paz é por causa de nós mesmos. Temos compartilhado esses devocionais, eu te encorajo a você assistir. Que nós temos paz quando nós somos governados pelo Espírito. A partir do momento quando nós deixamos de ser governados pela natureza humana, a paz vai embora. Quando nós tomamos decisões baseado no nosso natural, baseado nas decisões humanas, nós perdemos a paz. Pode reparar quando você briga com a sua mulher, porque você tomou a decisão errada e irritou ela, ou ela te irritou, e a paz foi embora. Deus não teve nada a ver com isso. É porque você tomou a decisão governado e conduzido pelo natural. Porque quando nós somos governados pelo Espírito, pode baixar um pouquinho a música que ela está muito alta. Quando nós somos governados pelo Espírito, nós vivemos em paz. Quantos querem viver na paz do Senhor? E não apenas viver em paz, sermos agentes de paz, porque não pode ser uma paz egoísta. Porque Jesus, ele vivia em paz, mas ele disse: eu dou a vocês a minha paz. Nós vamos transmitir essa paz, compartilhar essa paz para a glória do Senhor, amém? Aleluia. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo dando uma orientação, ele dá uma orientação com relação
ao Deus de paz estar conosco. E eu queria que a gente lesse de novo, porque ele mostra aqui princípios. Olha só o que ele diz: portanto, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Você tem aprendido do Senhor nesses dias? Eu vou te falar, não adianta só aprender. Porque tem gente que tem a cabeça igual a enciclopédia. Conhece às vezes a Bíblia de capa a capa, mas não põe em prática uma vírgula. E o apóstolo Paulo está dizendo: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E ele diz: e o Deus da paz estará com vocês. Quantos querem ter o Deus da paz contigo? O Senhor, ele coloca princípios para nós, porque o Senhor, ele não nos obriga a vivermos em paz, mas ele mostra o caminho. Ele falou: olha, você quer que o Senhor esteja contigo, Deus da paz? Segue os princípios. Aqui nesse texto a gente vê pelo menos 4 coisas. Ele diz: pratica o que você tem aprendido. Você tem colocado em prática a palavra de Deus? Toda a palavra de Deus? Porque tem gente que gosta de praticar só uma parte. Mas a palavra de Deus disse, e a gente já vai ver isso, toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. É toda. Não é só as gostosas. Ai, o Senhor é o meu pastor e não vou ter falta de nada. Ok, essa parte é boa. Mas não esquece daquela parte do negue-se a si mesmo, dê graças em todas as circunstâncias. Tem gente que não gosta de ouvir algumas partes, mas é toda a palavra. A segunda coisa que a gente vê é de praticar o que temos recebido. E o apóstolo Paulo, ele fala: o que receberam de mim. O apóstolo, aquilo que nós temos recebido dos nossos líderes, pessoas que têm nos ensinado, às vezes pessoas que são mais maduras de nós. Quando a gente recebe, irmão, coloca em prática. Outra coisa que ele fala: colocar em prática tudo que nós ouvimos da palavra de Deus. Atenção. E outro que ele fala é colocar em prática tudo que nós vimos. Eu falo aqui nas reuniões de líderes, liderança tem que ser exemplo. E uma vez eu ouvi uma história que diz assim: o ser exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única. Então nós temos que ser exemplo. E o apóstolo Paulo está dizendo: ei, aquilo que vocês viram em mim, coloque em prática. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, tudo encaixa em Cristo. Ele imita Cristo, nós imitamos Ele, que imitou Cristo, e por assim vai. Então, desde que imite a Cristo, nós a gente imita também. Quando estão entendendo? Colocar em prática. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem praticado a palavra? Não, porque tem gente que pega texto bíblico e distorce. Às vezes a gente faz aquelas brincadeiras. Às vezes você vai na praia, né? Aí o irmão sai da água e você fala para o irmão: irmão, eu lembrei de um versículo agora quando você saía da água. Qual? E vi surgir do mar uma besta. E distorce a Bíblia. Mas nós precisamos conhecer toda a palavra. Toda a palavra. Abre aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Porque o apóstolo Paulo, ele falou sobre praticar a palavra, mas Jesus também falou a importância de praticarmos a palavra. Olha lá, Lucas capítulo 6. Olha só o que diz. A partir do versículo 46, ele diz assim, Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Até hoje tem crente assim. Vai na igreja, vai na célula. Oh, Senhor, Tu és o meu Senhor. E Jesus fala: então por que você não faz o comando? Jesus estava perguntando. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você obedece o Senhor em tudo? Aleluia. É muito fácil chamar Ele de Senhor, mas o Senhor é aquele que manda e nós obedecemos. Aleluia. Amém. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é baseada na palavra de Deus. Versículo 47. Eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Versículo 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve, ele vai no culto, ele ouve a palavra, ele vai na célula, ele ouve a palavra, ele até lê a Bíblia,
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Aí, meu irmão, como diria o ditado, e esse ditado é bíblico, a casa caiu, irmão. A casa caiu. Porque não basta apenas ouvir, precisamos colocar em prática a palavra, toda a palavra. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele estava dizendo: pratica isso, coloque em prática, e o Deus da paz vai estar com vocês. Eu quero o Senhor comigo, porque eu sei que quando eu tomo uma decisão de não praticar a palavra, irmão, a paz vai embora rapidinho, vem aquela confusão, mas o Senhor quer que nós vivamos em paz. Agora, nós precisamos entender, e eu quero deixar isso aqui para nós, de você saber, porque hoje, sabe, é bom e é ruim. Hoje nós temos acesso a muitas coisas por causa da internet. Hoje você vai no YouTube, o que mais tem é pregação, o que mais tem é pastor, o que mais tem é gente falando coisa, e gravando vídeo, e gravando mensagem. Isso é bem, porque é um instrumento de edificação. Mas ao mesmo tempo, irmão, tem cada coisa horrível, contrária à palavra de Deus. Eu quero dar um exemplo, que essa semana eu vi um vídeo de um pastor, e eu não vou citar nome, porque a nossa batalha não é contra pessoas, mas é contra ideias que são contra a palavra de Deus. Spurgeon, ele dizia isso: eu não sou contra ninguém, mas eu sou totalmente contra ideias que são contra o Evangelho. E o pastor no vídeo, ele disse assim: não importa o que você fez, Deus vai transformar o mal que você fez em bênção. Até aí. Mas ele diz: mas você não acredita na lei da semeadura? Ele diz: não, a lei da semeadura não é para você, a lei da semeadura é para o ímpio. Eu falei: epa, peraí, que isso não está na Bíblia. Eu quero ler aqui o texto, e olha só o que aconteceu. Abra ali em Mateus, no capítulo 4. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou falar uma palavra, é sério isso, para que você possa avaliar até o que você tem ouvido. Até o diabo usa a Bíblia. Você sabe disso? Não é porque a pessoa está citando a Bíblia, significa que é de Deus. Olha só, Mateus capítulo 4. Olha só o que diz, a partir do versículo 5, diz assim: então o diabo estava a tentar Jesus. Já tinha tentado uma vez, essa é a segunda. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ó, o diabo usando a Bíblia: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deixa eu te fazer uma pergunta: isso que o diabo falou está na Bíblia? Tá. Salmo 91. O diabo conhece a Bíblia às vezes muito mais que muito crente. Só que Jesus, ouça isso, um texto bíblico nunca, e eu falo nunca, deve contradizer outra passagem bíblica. Nunca. Por isso que Jesus, ele continua dizendo, versículo 7: Jesus lhe respondeu: também está escrito. Esse também está escrito é fundamental. Só que para isso você precisa conhecer a palavra. Ele diz: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tem pessoas citando versículo bíblico, ensinando passagens bíblicas que contradizem outras. Como é que a gente vai saber se está certo ou errado? Irmão, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. E eu vi esse vídeo, eu fiquei bem indignado com esse vídeo, porque esse vídeo contradiz o que está em Gálatas 6. A carta de Gálatas foi escrita para a igreja. A mensagem foi dita para a igreja. Olha só o que diz Gálatas capítulo 6, o versículo 7. Vai lá para a sua Bíblia. Gálatas 6, 7. Ele disse que a lei da semeadura não é para nós, que é para o pessoal do mundo. Mas olha só o que diz Gálatas 6, 7. Isso eu só estou dando um exemplo, mas tem muita coisa por aí. Que às vezes a pessoa está a citar a Bíblia, mas se você pegar o contexto geral, não apenas do texto, ou do capítulo, ou do livro, mas de toda a Bíblia, vai contradizer com algo. Gálatas 6, a partir do 7, diz assim: não se deixe enganar. Em outras versões diz: não se deixe escarnecer. De Deus não se zomba. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja. Pois o que o homem semear,
isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso aqui é muito claro. Isso aqui está falando para a igreja, está falando dos irmãos. Só te dar um exemplo. É fundamental conhecermos a palavra de Deus. Você tem um plano de leitura bíblica diário? Ou você só escuta o que os outros falam? Eu falo aqui para os irmãos, não acredite em tudo que eu falo, vai conferir. Se eu falar alguma coisa que não estiver na Bíblia, irmão, joga fora. Faça como a igreja de Bereia lá em Atos, que o apóstolo Paulo pregava e eles conferiam para ver se estava lá. Porque precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Não é o pregador dizer, não, acredite em mim. Não, acredite não. Tem que estar na palavra, porque se não tiver, está fora. Quantos estão entendendo? Aí sim nós podemos praticar a palavra de Deus. Cumprir todos os ensinamentos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, através dos apóstolos, através dos evangelhos, das cartas do apóstolo Paulo, colocarmos em prática. Quantos estão entendendo? Aleluia. Agora, eu quero que vejamos aqui uma das maneiras de nós colocarmos em prática a palavra de Deus, porque praticar fala de fazer coisas. É verdade, é fazer coisas. Por mais que nós não somos salvos pelas nossas obras, e não somos, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Não é por obras para que ninguém se glorie, e é fato. Mas ninguém vai ser salvo sem elas. Augusto Nicodemos, o pastor presbiteriano, ele diz isso. Você não é salvo pelas obras, mas você não será salvo sem elas. Portanto, se você é um cristão que você não faz nada para Deus, você tem que avaliar a sua vida. Se realmente você foi salvo, porque aquele que verdadeiramente foi salvo, teve uma experiência com Deus, ele foi salvo de tal forma que ele fala, eu quero servir a Deus. Você entende isso? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, e dentro desse texto, eu quero que vejamos justamente a respeito do praticar. Vai lá em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, fala das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E essa aqui é uma das igrejas, que é a igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus falou para João escrever essa carta, e é Jesus falando para a igreja. E eu quero que a gente veja com muita atenção, porque enquanto o apóstolo Paulo lá em Filipenses diz para nós praticarmos tudo isso, e o Deus da paz estará conosco. Precisamos praticar a palavra de Deus. Mas olha só o que diz essa igreja aqui, dessa igreja aqui. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha que igreja maravilhosa. Mas olha o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique. Diga assim comigo: pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É interessante que essa igreja, o Senhor Jesus escreveu 7 cartas para as 7 igrejas, e essas igrejas representam muita coisa. Eu não quero entrar no aspecto escatológico, que é o livro de Apocalipse, mas existem 2 linhas de pensamento, que esse é um momento em que a igreja viveu, ou
se nós vemos todas as igrejas se encaixam pelo menos em uma das 7. Mas independente disso, dessa linha, o fato é que o Senhor Jesus deixou princípios para essa igreja. E eu quero que a gente veja isso, porque era uma igreja que, se nós olhássemos aos olhos naturais, era uma igreja boa. Olha ali no versículo 2, diz assim: conheço as suas obras. Ela tinha obra, ela fazia coisas para Deus. Isso é bênção? Sim, não é errado, mas eu quero depois mostrar isso lá na frente. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, ela trabalhava arduamente. Suava a camisa, suava a t-shirt, trabalhava arduamente. Para quem? Para o Senhor, aleluia. No versículo 2 ainda diz que ela era perseverante. Tinha luta, perseverava, constante ali. Outra coisa que a gente vê ali no versículo 2, que diz que ela não tolerava homens maus. Rapaz, você é membro dessa igreja, aleluia. A igreja sabe que tem obras, que trabalha arduamente, que é perseverante, não tolera homens maus. No versículo 3, diz que ela tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa de Cristo. Rapaz, isso é maravilhoso. Só qualidade. Mas ainda assim, escute isso. Jesus apontou: eu tenho porém contra ti algo. Você perdeu o primeiro amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa o primeiro amor? João, ele diz lá em 1 João 4 que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você lembra quando você se converteu? Uns faz mais tempo, outros menos tempo. Quando nós temos uma experiência com o Senhor, aquele novo nascimento, onde nós experimentamos o primeiro amor, nós queremos estar em tudo. Nós queremos estar em tudo para podermos ouvir a voz do Senhor, para estarmos em comunhão com a igreja. Quando a gente vê, para a nossa igreja só tem gente santa, gente maravilhosa, gente. E quando nós estamos, a gente quer estar em tudo. Até os homens querem até no chá das mulheres, aleluia. Porque é o primeiro amor, ele quer estar. Chega mais cedo, senta na frente, aponta, ele está com fome de Deus, porque é o primeiro amor. Ele faz aquilo não porque ele vai receber alguma coisa, ou não porque ele tem interesses, não é porque se ele não fizer ele vai ser chamado a atenção, não é nada disso, é porque ele experimentou o primeiro amor. Porque deixa eu te dizer uma coisa, é possível nós fazermos coisas para Deus, como essa igreja fazia, é possível nós trabalharmos até arduamente, é possível nós sermos perseverantes, é possível nós não tolerarmos homens maus, é possível até nós suportarmos sofrimentos, e tudo isso sem esse amor. Por que você trabalha? Tem que trabalhar, né? Sou crente, tem que trabalhar. Porque você entrega a oferta? Tem que entregar, né? E perdeu o primeiro amor. Porque você faz coisas para Deus? Porque tem que fazer, porque se eu não fizer, depois você é chamado a atenção do Senhor. Vou ser chamado de servo mau e negligente, que é verdade, não é errado. Mas a questão é, o que motivou a fazer? Como diz aqui, às vezes tem muitos da igreja que estão a fazer, mas não porque o Senhor fez tanto por mim que eu quero de alguma forma retribuir, por prazer. Caiu na obrigação. E vou te falar, quando cai na obrigação, meu irmão, Deus até reconhece, como Jesus reconhece aqui, mas Ele diz: tenho porém contra ti. Ei, no início você fazia, não era para ser visto, não era para ser reconhecido, não era para ter uma posição de liderança. Eu só fazia simplesmente porque me amava, porque experimentou o meu amor. Quantos estão entendendo? Uma pessoa quando se apaixona, quando você se apaixona a primeira vez, quantos aqui são apaixonados? Homem, levanta a mão, senão você vai ter um problema sério. Aleluia, isso, aleluia. Aleluia. Quando a gente se apaixona logo no início, a gente faz muita coisa. Eu lembro até hoje, isso foi um marco na minha vida. Eu comecei a trabalhar, eu dava aula de música. Eu lembro quando eu comecei na escola dando aula, eu tinha 2 alunos. No Brasil eu ganhava R$30 de cada aluno, R$60 o meu primeiro salário, misericórdia. E nesse meu primeiro salário eu tirei o dízimo, R$6. E os outros 54 eu comprei um kit da Boticário para Diane, acabou o dinheiro.
Meu irmão, quando nós somos apaixonados, a gente não vê valores, a gente não mede esforços, porque nós experimentamos essa paixão, esse amor do início. Por que a gente faz reuniões de casais? Para manter a chama acesa. Porque se deixar, até faz obras, mas perdeu o amor, perdeu o motivo, perdeu aquele... No início dá perfume, aí depois de um tempo dá um sabonete mesmo, que já tá bom. Não é que não deixou de fazer, mas perdeu. Você percebe? Que perdeu aquele amor, aquela coisa de fazer porque está apaixonado. Quando eu e a Diane, quando eu estava tentando conquistar o coração dela, aleluia, eu andava muito de patins. O físico demonstra isso? Não. Não, né? Eu andava muito de patins. Naquela época eu era mais encorpadinho, aleluia. E eu ia até a casa dela de patins. E era uma ladeira que eu subia assim de patins, era para ir uns 4 quilômetros mais ou menos. De patins, eu chegava lá, todo suado. E ela perguntava assim: o que você veio fazer aqui? Eu vim te ver. E ela: já viu, pode ir embora. Ela bem sempre foi muito objetiva, doce, assim, ó, pá, pum. Porque quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos nesse primeiro amor, a gente não mede esforços. Não mede esforço financeiro, não mede esforço de distância. Quando nós fomos para casar, para a gente economizar dinheiro, a gente começou a andar a pé. Deixamos de andar de transporte até o trabalho. Nós trabalhávamos juntos na igreja. Ela andava 4 quilômetros até a igreja, eu andava 8, porque eu andava 4 até a casa dela e outros 4 até a igreja. Falei: irmão, o que a gente não faz por amor? A gente não mede esforços. Ouça, só que quando nós começamos a perder o amor, nós começamos a medir os esforços. Ah não, isso já começa a custar. Ah não, já começa a ficar difícil de fazer. Até faz, mas debaixo da lei do mínimo esforço. E faz, e o Senhor reconhece: olha, você está fazendo, só tem uma coisa: você perdeu aquele primeiro amor. Aquilo que você fazia para mim, sem medir esforços, você fazia porque você estava tão cheio do meu amor. Você praticava a minha palavra não como uma obrigação, mas por prazer. Você entende isso? Você consegue perceber a diferença? Quando nós experimentamos o amor do Senhor, estamos nesse primeiro amor, a gente faz por um prazer tão grande. Deixa eu te fazer uma pergunta: você se sente na obrigação de ir para o culto? Você se sente na obrigação de estar na célula? Quando você pensa: ai meu Deus, tem célula hoje, é na minha casa ainda, oh misericórdia, vão sujar o meu tapete. Ou você fala: Senhor, obrigado, eu não vejo a hora de poder estar com os irmãos. A gente procura ensinar isso para os nossos filhos. O melhor lugar de estar é em comunhão com o corpo de Cristo, porque é onde Deus se manifesta. E tem que ser prazeroso. Eu sei que para crianças às vezes é difícil acordar cedo, vai de manhã no Porto, tem que ir à tarde em Guimarães. Vamos, com prazer, porque é um privilégio. Não pode ser um pesar, porque se começar a ser pesar, irmão, vou te falar, o primeiro amor está indo embora. E o Senhor, Ele fala para essa igreja e chama essa atenção disso. Mas Ele não só chama atenção, porque o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos corrige, sim ou não? Ele chama atenção, Ele aponta: olha, o erro está aqui. Só que Ele nos dá a solução. Olha só o que diz, a partir do versículo 5, Ele diz assim: lembre-se de onde caiu. Onde é que começou esse erro? Será que foi alguma decisão errada? Será que foi algum trabalho errado? Será que estão sendo amizades erradas que está apagando o primeiro amor? É preciso lembrar. Onde é que foi que eu me perdi? Será que foi alguma decisão? Será que porque eu mudei de trabalho? Será porque eu tomei alguma decisão que de alguma forma está apagando o meu primeiro amor? Eu preciso ver. Fala: Espírito Santo, Deus me ajuda a lembrar. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa lembrar. O Senhor Jesus fala para essa igreja: ei, você perdeu o primeiro amor. Lembra lá onde é que começou esse erro. Se foi em alguma decisão. Mas o Senhor Jesus não fala só para lembrar.
que quando a gente lembra de erro não é muito agradável, sim ou não? Não, mas é fundamental lembrarmos, porque depois ele diz, lembre-se de onde caiu, arrepende-se. Sabe o que significa se arrepender? Não é sentimento, arrependimento, ouça, não é sentimento, é mudança de mente, metanoia, mudança de comportamento. Eu estava indo para cá, eu me arrependi de ir para cá, agora eu vou para cá. Porque se você está indo para um caminho, você percebe que está mal, você se sente mal, mas continua, isso não é arrependimento, isso é remorso. Você está mal porque você está no caminho mal, mas você continua nele. O arrependimento, você muda. Eu estava indo por aqui, rapaz, eu tomei essa decisão errada lá atrás, caminho errado lá atrás, foi ali que eu errei, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar. Mas olha só o que o Senhor Jesus fala. Ele fala primeiro para se lembrar onde caiu, ele diz para se arrepender, e terceiro, sabe o que ele fala? E pratique as obras que praticava no princípio. Prática. Você lembra quando você nasceu de novo, o que você fazia? Talvez você orava mais, lia mais a Bíblia, ia nos montes orar. Hoje o único monte que você fica é o monte de coberta. Chegava mais cedo na igreja, ficava, ia com os irmãos. Quais eram as primeiras obras? Levantava de madrugada para orar. E hoje? Rapaz, não levanta nem de dia, coisa mais de madrugada. E o Senhor fala, volte à prática das primeiras obras. Ei, aquilo que você fazia lá no início. Quando o apóstolo Paulo ele fala, ei, pratica aquilo que eu tenho ensinado. E o Deus da paz vai estar com você. O próprio Senhor Jesus disse para essa igreja, ei, lembra onde você errou, se arrependa e volte a praticar aquilo que você praticava quando você fazia aquilo por amor. Sabe, eu posso te falar que constantemente nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade nas nossas vidas, para ver se em algum momento nós não estamos perdendo o primeiro amor. E começamos a fazer as coisas baseado numa rotina, baseado numa agenda, e se torna uma obrigação, um cansaço, um pesar, porque perdemos o primeiro amor. Eu te faço uma pergunta, por que você está servindo a Deus hoje? Será que é só porque você que não quer ir para o inferno? Eu não vou aqui, eu preciso garantir meu lado. Será que é só isso? Ou é porque você experimentou um amor de tal maneira que não existiria melhor lugar de você estar do que na presença do Senhor? O primeiro amor. Sabe, quando nós experimentamos esse amor, o praticar a palavra de Deus se torna uma coisa leve, se torna uma coisa maravilhosa. Ouça, independente das circunstâncias. O praticar a palavra de Deus. Essa igreja foi chamada a atenção para lembrar, se arrepender e voltar a praticar aquilo que praticava no início, que era a palavra de Deus. Eu quero te contar uma história que eu ouvi essa semana do Dr. Spafford. Spafford viveu ali no século XIX. Ele era um advogado cristão da igreja presbiteriana, inclusive. Ele era um homem muito rico ali em Chicago. E houve uma altura em 1800 e qualquer coisa que teve um grande incêndio na cidade, e ele tinha muitas posses, ele tinha comprado muitos imóveis, investido o seu dinheiro, e nesse incêndio ele perdeu boa parte do seu, muito mesmo. Mas ele era cristão, ele permaneceu ali firme. Um tempo depois, não muito depois, mas um pouco depois, ele decidiu fazer uma viagem com a família, a esposa e 4 filhas, na altura, de navio. Eles iam fazer uma viagem pela Inglaterra, porque ele tinha um amigo chamado Moody, D.L. Moody, o evangelista Moody, que ia estar pregando naquele lugar onde ele iria. Então ele ia de navio para lá, e ele comprou a passagem para viajarem. Só que por algum motivo ele não pôde embarcar junto com a esposa e com os filhos, teve que ficar, mas a esposa e as filhas foram. O que aconteceu é que no meio do caminho esse navio se chocou com outro navio e afundou, onde morreram 226 pessoas, entre elas as 4 filhas. E
sobreviveu apenas a esposa. E a esposa depois enviou um telegrama para ele, escrito: salva, porém só. Esse homem, um homem de Deus, ele pegou um outro navio, que ele já ia, para se encontrar com a esposa. E no meio do caminho ele pediu para o capitão mostrar aonde tinha sido aquele naufrágio. Irmão, um homem de Deus, tinha perdido muita riqueza, agora perdeu 4 filhas. Eu não sei o que é isso, não quero nem saber. E diz a história, depois você pode ler e pesquisar, que ele pediu para o capitão, quando ele estivesse no lugar onde foi o naufrágio, ele passou pelo lugar naquele momento, ele compôs uma música que ficou famosa mundialmente, que a letra dela é assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Vamos cantar juntos. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz
dizer mais uma vez. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.